E aí, galera incrível que faz parte da nossa comunidade LGBTQIA+, e todos os aliados que estão sempre por aqui. Estamos de volta com mais um episódio recheado de diálogos abertos, informações relevantes e muita reflexão e autocuidado. Antes de mais nada, queremos lembrar a todos vocês da importância da participação ativa. Queremos ouvir suas vozes, suas histórias e suas dúvidas. Conectem-se conosco nas redes sociais, porque esse podcast é feito para vocês, com vocês e por vocês. Juntos, somos mais fortes e capazes de construir um espaço seguro e acolhedor. Por isso, acessem nossas redes sociais. Vejam os links na descrição deste episódio. E não para por aí, pessoal. Agora temos uma grande novidade. O Coletivo Viveração está nascendo com uma missão poderosa: promover a saúde integral com foco nas diversidades, através de ações de educação, comunicação e informação. Queremos contar com o apoio de vocês para impulsionar nossos episódios e também para fortalecer essa associação incrível. Se você acredita na causa, tanto quanto nós, saiba que toda contribuição é valiosa e pode ser feita pelo Apoia-se. Veja o link na descrição desse episódio ou até mesmo pelo nosso Pix. É só usar o e-mail viveraçãopodcast@gmail.com. Juntos, vamos fazer a diferença. E agora, segurem os corações, porque o episódio de hoje está fervendo de assuntos importantes. Vamos falar sobre prevenção combinada ao HIV, e quem vai nos guiar nesse bate-papo é uma super convidada, a doutora Vanessa Strelov, médica formada pela Universidade Federal do Paraná e infectologista formada pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Vanessa tem enfoque no tratamento de pessoas que vivem com HIV e outras ISTs e também na prevenção das ISTs. Preparem-se para um mergulho nesse tema crucial, com informações de qualidade e uma linguagem descomplicada. Afinal, aqui, a conversa rola de maneira leve e coloquial. Aqui no Viveração Podcast, a gente acredita que conhecimento é poder, e é por isso que estamos aqui, para elevar a autoestima, promover o autocuidado e dar voz à nossa comunidade. Então, pessoal, preparem-se para mais um episódio transformador, cheio de empatia, respeito e amor. Gente, o papo de hoje é sério e revolucionário. Vocês sabiam que a prevenção ao HIV vai muito além do preservativo? É isso mesmo, meus amores. Hoje estamos aqui para desmistificar e abrir horizontes sobre as várias formas de se cuidar e viver uma vida plena e saudável. Pensem comigo, prevenção não é só sobre evitar, mas também sobre estar no controle da nossa saúde e do nosso bem-estar. Além do uso do preservativo, temos outras ferramentas poderosas à disposição. A testagem frequente é uma delas. Fazer o teste do HIV regularmente não só nos coloca no comando da nossa saúde, como também ajuda a romper com o estigma e tabus que ainda cercam o tema. Mas a revolução não para por aí, pessoal. Já ouviram falar da PEP e da PrEP? Pois bem, a PEP, profilaxia pós-exposição, é uma medida de prevenção que consiste em tomar medicamentos após uma possível exposição ao HIV. E a PrEP, profilaxia pré-exposição, essa é incrível. Envolve tomar medicamentos regularmente para prevenir a infecção por HIV. Ideal para pessoas que estão em situações de maior risco. E vocês já ouviram falar da sigla I igual a I? Isso significa indetectável igual a intransmissível. E essa é uma verdadeira revolução. Quando alguém vivendo com HIV está em tratamento e a carga viral se torna indetectável, a transmissão do vírus se torna impossível. Isso não é demais? É uma prova de que o tratamento também é prevenção. E pessoal, quando falamos em prevenção, é fundamental encarar a sexualidade de forma livre e sem amarras. É acreditar que todos têm o poder de decidir o que é melhor para si, de escolher seu caminho de autocuidado. Aqui, derrubamos tabus e abraçamos a diversidade de escolhas.
sem pânico moral, terror ou medo. Viver nossa sexualidade é algo maravilhoso, e isso não deve estar associado a sentimentos como terror, medo e culpa. Então, vamos nesse caminho de conhecimento, autoafirmação e cuidado mútuo. Estamos aqui para quebrar barreiras, disseminar informações e lembrar a todos que somos capazes de viver uma vida saudável e feliz, independentemente do nosso status HIV, identidade de gênero ou orientação sexual. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você sabe que pode se beneficiar dessas conversas transformadoras. Sigam nas redes sociais, contribuam com o coletivo Viveração e lembrem-se, nossa sexualidade é nossa e nós a vivemos com responsabilidade, respeito e amor. Então, prepare o coração e a mente, que o Viveração Podcast tá no ar. Vamos juntos nesse caminho de descobertas e cuidado, porque a gente merece e é digno de uma vida plena e cheia de alegria. Lembrem-se de seguir nas redes sociais, apoiar o coletivo Viveração e compartilhar esse podcast com todos que vocês acharem que possam se beneficiar desse espaço de informação e acolhimento. Chega mais! Puxa a cadeira e vamos juntos nesse bate-papo incrível. É o Viveração Podcast, porque a vida é nossa e merece ser vivida com plenitude e alegria. Bora lá? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Bom, meu nome é Matheus. Eu sei que além da utilização do preservativo, que tem o preservativo masculino e o feminino, tem o PrEP, né, que é um método de prevenção ao HIV, né, o exame também, né, o exame de sangue frequente. E em questão de saúde sexual, o que eu acho que deveria ser mais discutido nas mídias é que se fala muito sobre o HIV, não se fala muito sobre as outras doenças e se fala muito sobre a saúde do pênis. E não fala muito sobre a saúde anal, sabe? Sexo anal, preparação para o sexo anal, o cuidado com o ânus, cuidado com tudo que deveria ser mais normatizado, né? A gente fala muito sobre a prevenção voltada pro cara ativo. E o cara passivo também precisa de mais informações, questões de hemorroida, fissura, lubrificação, enfim. Oi, Vanessa, tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo certo, Guto, tudo bom contigo? Tudo bem também. Eu tô muito feliz que você topou falar com a gente de novo. Eu que também tô feliz pelo convite, muito obrigada por me chamar aqui novamente. Sempre que puder eu venho. Legal, Vanessa. Então, conta para o pessoal que não te conhece ainda quem é você, só rapidinho, assim, só pra gente, antes de começar o assunto do nosso papo. Beleza, então eu sou Vanessa Streloff, eu sou médica infectologista e eu trabalho, o principal foco do meu trabalho é com pessoas que vivem com HIV. Legal. Vanessa, me conta para os nossos ouvintes o que seria a tal da prevenção combinada ao HIV. Prevenção combinada, Guto, é quando a gente usa mais de um método de prevenção contra o HIV, para prevenir a infecção para as pessoas que não vivem com HIV. Existem vários métodos diferentes de prevenção e quando a gente quer atingir uma proteção maior, a gente pode combinar mais de um método. Então, o ideal é a gente conversar com a pessoa, ver quais métodos que se encaixam melhor na realidade dela, no dia a dia, nas suas preferências, e para aumentar a segurança, usar mais de um método. Entendi. Então vai muito além do preservativo, né? Do mais conhecido, que é o método mais conhecido do pessoal. Isso, o preservativo faz parte, mas a gente tem várias outras maneiras, possibilidades de prevenção. E quanto mais maneiras de prevenção que a gente tiver, que a gente consiga apresentar para a pessoa, mais abrangente a gente vai ser. Alguma vai se adaptar melhor para cada um. Entendi, legal. Além
do preservativo, quais são os outros métodos que estão na prevenção combinada? Além do preservativo, a gente tem a prevenção farmacológica, né, com remédios, aí entra a PrEP e a PEP. A gente tem a prevenção do tratamento das pessoas que têm a infecção como prevenção, que também é um método farmacológico, né? Quem tem a infecção, quem vive com HIV e usa a medicação corretamente não transmite. A gente tem outros métodos como que vão reduzir a chance de infecção, como o uso de lubrificantes em relação sexual, a circuncisão masculina. A gente tem a testagem periódica, né, que para as ISTs, que também vai prevenir a transmissão e promover diagnóstico precoce em caso de alguma infecção. Tá certo. Então, a gente tem, além da PEP, que é a profilaxia pós-exposição, né? Quando a pessoa já teve a relação sexual e vai até a unidade de saúde e pede para tomar a PEP, que seria uma forma de prevenir, caso tenha acontecido contato, né, com o vírus HIV, né? Isso, ou haja a possibilidade, né? Então, a PEP funciona assim. A PEP é o uso de medicação antirretroviral por 28 dias depois de um possível contato com o vírus. Pode ser que a pessoa sabe que teve contato ou pode ser que a pessoa suspeite que exista essa possibilidade. Pode ser, por exemplo, né, para exposição sexual, como pode ser também para exposição ocupacional. Por exemplo, né, num hospital, um profissional de saúde se furou usando uma agulha que foi utilizada num paciente que vive com HIV, é uma possibilidade, né? Em termos de exposição sexual, é usado tanto em exposição sexual consentida, né, que é o sexo consentido, quanto para violência sexual também. Então, todos esses cenários são cenários que a gente usa a PEP. Aí a PEP, ela é idealmente iniciada... Bom, quanto antes a gente começar a PEP, maior a eficácia, mas ela pode ser iniciada até 72 horas depois da exposição. Passou desse período, aí já não tem mais nenhuma indicação, nenhuma possibilidade de prevenção. Mas o fato de ser até 72 horas não quer dizer que é igual começar 2 horas depois ou começar 70 horas depois. Quanto antes começa, maior a eficácia dela. A PEP, cada cidade tem alguns locais que ela é distribuída, né? Então não é em qualquer UBS. Isso tem que ver, cada pessoa tem que ver na sua cidade como é que funciona. O ideal é a gente saber isso na nossa cidade, para se em algum momento precisar, não ter esse estresse, né, e esse tempo adicional de pesquisar onde que eu teria que ir. Né? Então, cada cidade tem os seus locais que isso pode ser feito pelo SUS. Entendi, legal. Então, pessoal, atenção aí para não confundir. PEP é depois da exposição e PrEP, que a gente vai falar agora, antes da exposição. E aí a PrEP é aquele antirretroviral que as pessoas tomam todo dia para prevenir a infecção pelo HIV. É isso? Isso, mas não só isso. Existe também uma modalidade sob demanda. Então, o que é a PrEP? Né? A PrEP é o ato de tomar antirretroviral de maneira preventiva antes da exposição, para prevenir possíveis, caso haja uma exposição ao vírus, um contato com o vírus, para prevenir que ele entre nas células e se desenvolva a infecção. Então, a PrEP, ela pode ser tomada todos os dias, né? E ela pode ser tomada também na modalidade sob demanda. Como que isso funciona? As pessoas que conseguem mais ou menos programar quando são as exposições sexuais, elas podem podem escolher fazer dessa maneira. No dia que for ter a relação, pelo menos 2 horas antes, 2 a 24 horas antes, elas vão iniciar essa medicação e aí depois vão manter por 48 horas depois do fim da exposição. Então, é uma maneira bastante prática para quem não tem, assim, tantas relações ou quem consegue prever mais ou menos quando vão ser. Vai ser no fim de semana, assim, né? Então, consegue ter essa previsibilidade e que aí pode tomar um pouquinho menos de medicação também. Na maioria das vezes vai ter uma carga menor de medicação. Então, é uma boa opção. Essas são as maneiras de PrEP oral. Existe o PrEP injetável também, só que a gente ainda não tem disponível aqui no Brasil. Que já foi aprovado pela Anvisa, mas a gente não tem disponível nem no SUS nem no privado ainda, que é o cabotegravir.
que aí é uma injeção que inicialmente é mensal, depois fica bimestral, para fazer uma prevenção de longa duração. Então, essas são as modalidades que a gente tem até o momento. Vai ter, provavelmente, está em estudo também, a PrEP subcutânea, que é um implantezinho subcutâneo que coloca, né, no tecido subcutâneo, embaixo da pele, e isso vai agir por longo período. Mas esse ainda não está aprovado. Que legal. E me diz uma coisa, uma pergunta que sempre fazem aqui nas nossas redes sociais é para quem é indicada a PrEP? Porque, enfim, a gente pode pensar, o pessoal pode pensar, será que todo mundo vai tomar PrEP agora? Ou só algumas pessoas? Como que funciona isso? São as pessoas que são mais vulneráveis à infecção? A PrEP ela é indicada para todo mundo que entender que essa é a melhor maneira de prevenção para ela, né? Então, existe uma tendência da gente ser cada vez mais amplo nessas possibilidades. No SUS, hoje, ela está disponível para homens que fazem sexo com homens, para pessoas que fizeram muitas PrEPs nos últimos tempos, para pessoas que são profissionais do sexo, para pessoas trans. Mas a nossa tendência atualmente é ampliar isso, assim, né? Até estava ontem ouvindo um podcast sobre PrEP para mulheres cisgênero, que não são profissionais do sexo, assim, pensar isso de uma maneira mais ampla. Não é que todo mundo precisa tomar PrEP, mas é uma opção que deve ser válida para as pessoas. A PrEP sob demanda ela está aprovada para homens que fazem sexo com homens, até porque não foi, o estudo foi nessa população. Agora a PrEP diária está aprovada para, né, ela é eficaz em qualquer cenário, assim. Então eu acho que é uma discussão. Claro que isso envolve não só a gente querer usar, mas também as possibilidades das pessoas que podem pegar no SUS ou não. Existem pessoas que compram particular, né, que compram a medicação, e daí, nesses casos, a gente pode usar de uma maneira um pouquinho mais ampla, mas no SUS ainda não até por indisponibilidade, assim, por falta de insumo, no momento é para essas populações que eu citei. Só que eu acho que a gente não tem que pensar assim de maneira restrita, eu acho que a gente tem que pensar para quem entender que é o melhor método para si. E a PrEP também não é para sempre, né? Não é porque uma pessoa começou a usar PrEP que ela vai sempre usar PrEP, enquanto ela entender que aquele método faz sentido para ela, que tem exposições, que acha que é um método que está suprindo a necessidade. Entendi. Eu fiz a pergunta até porque eu faço papel de advogado do diabo aqui. Então, as perguntas que o público faz para a gente repassa para quem participa do podcast. Mas que às vezes tem algumas pessoas que não conhecem direito a PrEP e tal, como é que funciona e tal. Elas fazem perguntas nesse sentido, assim. Então, às vezes eu tento passar essas perguntas até para tirar essas dúvidas e esses tabus, assim, né? É super importante. E até, assim, mesmo entre profissionais de saúde, a gente vê, às vezes, que as pessoas não conhecem tanto a PrEP, não tem tanta informação. E quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, para as pessoas saberem que existe essa opção, né? Não é necessariamente que todo mundo precise de PrEP. Não, mas para as pessoas que entenderem que esse é um bom método para elas, é uma boa opção. Legal. Eu sou super defensor da PrEP, só para deixar claro, gente, para todo mundo. Eu também, eu acho é um método super eficaz quando bem utilizado. Exige acompanhamento médico, né? Não é um método que a pessoa vai ficar tomando em casa e não vai fazer acompanhamento médico, não vai fazer seus exames, então ela é um método que exige acompanhamento. Mas isso é bacana também, porque aí nos dá mais oportunidades de avaliar a saúde como um todo, avaliar testagem para outras ISTs, né? Então, isso é bem bacana nesse sentido também. É isso que eu ia perguntar agora. Então, a pessoa que faz PrEP, ela vai ter um acompanhamento médico regular, né? De a cada 3 meses, se eu não me engano. Depende, assim, quando a pessoa pega a medicação pelo SUS, a primeira retirada vai ser 1 mês, só que eles vão liberar, e aí depois de 4 em 4 meses. E nesse momento sempre vai ter que fazer exame anti-HIV. Então, quando pega pelo SUS, o acompanhamento vai ser no máximo de 4 em 4 meses. No privado, às vezes, quando a pessoa está bem aderente, está bem tranquila com a medicação, a gente libera de 6 em 6 meses, assim. Qual que é o racional do SUS também para fazer frequente? Para fazer a testagem frequente.
porque a PrEP é uma medicação, é antirretroviral, mas é menos antirretroviral que se usa no tratamento da pessoa que vive com HIV. Então, se por acaso tiver, né, vamos que a pessoa tem uma falha de tomada, tem algum escape e ocorre a infecção pelo HIV, ela não pode tomar apenas o antirretroviral da PrEP, vai ter que tomar um esquema que tem um antirretroviral a mais. Então, se ela ficar tomando a PrEP na vigência da infecção, o vírus pode ficar resistente. Por isso que a gente tem que testar com frequência para ver se a pessoa está aderindo bem ao método, se está tudo bem, se não está tendo nenhum efeito colateral. Mas esse é o principal motivo que a gente não pode largar a pessoa com PrEP por longos períodos. Assim. Entendi. E além da testagem para o HIV, se faz também testagem para sífilis, para outras ISTs? No mínimo uma vez por ano. E aí a gente vai entender a frequência, né, de exposições da pessoa, como é que está sendo, como é que a gente está entendendo esse risco. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo com mais frequência também. Além disso, a gente, né, avalia a função renal, porque na PrEP tem a tenofovir, que tem pode ter uma alteração da função renal, não é comum, mas pode acontecer. A gente avalia outros fatores, né? Se está tudo bem com o fígado, se está tudo bem com a saúde em geral. Entendi, legal. E então, assim, cada caso, cada pessoa é uma pessoa, né? Eu sei que essa frase é um pouco estranha, mas... Não, mas é super adequada, assim, porque a gente não existe... Com a PrEP não é tanto, mas existe uma mentalidade coletiva de que se tem o preservativo, se o preservativo existe, está disponível para todos, inclusive gratuitamente, então não teria necessidade de pensar em outros métodos, de disponibilizar outros métodos. Só que o preservativo é um método muito bom quando é usado. Se ele é usado 70% das vezes, ele é um método com uma eficácia ruim, né? Então, e a gente sabe que hoje a porcentagem de uso em relação sexual é muito mais baixa, né? Coisa de 50% que as pessoas referem uso. Então, ele não é um método bom para a maioria das pessoas no momento. Para algumas pessoas vão aderir bem e outras não. Então, a gente tem que pensar para cada um. Assim, aí tem algumas pessoas que não vão querer PrEP, mas que vão pensar em outras possibilidades, que vão ficar sabendo, bom, eu vou usar o preservativo. Mas se tiver uma falha, se algum dia eu não usar por qualquer motivo, eu sei que existe PrEP, ou eu sei que eu vou ter que fazer testagem, né? Então, a gente consegue conversar mais sobre isso. Por exemplo, pessoas que têm em prática anal, eu vou usar o lubrificante, porque eu sei que vai reduzir o risco de fissuras e, com isso, o risco de infecções. Então, é importante a pessoa saber de tudo isso, para saber que, assim, se o risco existe, como é que eu faço para reduzir o risco? Uhum. Né, para ter também como se fosse uma redução de danos, né? A gente pensando em termos sexuais, assim. Isso. É muita ingenuidade a gente pensar que as pessoas não vão se expor a alguns riscos eventualmente. Isso vai acontecer. Mas é importante que isso seja algo que seja discutido para, se acontecer, quando acontecer, o que faz? Como é que eu faço para isso acontecer menos, né? Para a gente ter todas essas possibilidades, ter essa conversa madura e avaliar o risco e não achar que simplesmente não vai acontecer comigo. Sim, ou ter uma visão moralista, né? Tipo, não vamos fazer mais nada, né? Porque, na verdade, completamente sem risco só se a gente ficar sem fazer sexo, né? Exatamente, exatamente. E a gente ser celibatário por um momento da vida também não quer dizer que não vai ser sempre, né? Então... Exato. Todo mundo que tem vida sexual ativa tem risco. A gente consegue reduzir muito o risco com várias estratégias, mas a gente não consegue eliminar completamente o risco. Tanto para HIV quanto para outras ISTs, né? A gente fala muito da sífilis, que a sífilis ela é transmitida muito mais facilmente que o HIV, né? Então, para ela, mais ainda, a gente fala muito de testagem periódica, né? Porque se a gente não consegue eliminar totalmente o risco, a gente tem que saber que a gente vai ter que testar frequentemente, se aparecer alguma coisa vai ter que tratar, né? Eu sempre falo pro pessoal, pros meus amigos, pro pessoal aqui do podcast e até pro pessoal que nos contacta nas redes e tal, que eu pessoalmente faço a cada 6 meses, no mínimo, assim. Mas aí a pessoa tem que avaliar, mas eu acho que é legal fazer uma testagem frequente, assim. Eu falo. Eu acho também. Eu também faço no mínimo a cada 6 meses. Eu faço teste rápido no consultório mesmo, eu faço em mim mesma. Tenho essa facilidade. Mas é isso que você falou, a gente avalia o risco, né? No mínimo uma vez por ano tem que fazer.
se você tem vida sexual ativa. Mais frequente é possível, dependendo de como é que tiver a tua exposição. Para algumas pessoas vai fazer sentido fazer de 6 meses ou até mais frequente. Porque a gente tem que lembrar, né, que na prevenção combinada está escrito lá testagem, né, como uma prevenção. E também que a prevenção combinada é uma prevenção também não só individual, mas coletiva, né? Então, por isso que aparecem essas coisas de testagem frequente, porque a gente consegue interromper a cadeia de transmissão, tratamento como prevenção, porque aí, tratando as pessoas que já vivem com HIV, a gente consegue interromper a cadeia de transmissão. Então, aquela mandala, né, da prevenção combinada, ela engloba métodos individuais, mas também coletivos. É difícil priorizar uma resposta quando o assunto é saúde sexual e o que eu acho que deveria ser mais discutido nos meios de comunicação, mas eu tenho algumas ideias. A primeira delas parte do ponto de vista de que eu acredito que os meios preventivos de DSTs, por exemplo, são bem difundidos há muitos anos, mas eu vejo que nem todo mundo usa ainda, ou fica um pouco arredio de usar. E eu me questiono, por que essas pessoas ainda não estão usando, principalmente no meio LGBT? Alguns já ouviram falar de PrEP, mas não fazem uso dela. E não que essas pessoas não tenham relações sexuais. Amigos meus, né? A gente entrou uma vez no assunto e eu falei assim, por que você vai usar? Eu acho que eu vou lá fazer uma consulta para começar a usar. E a pessoa se relaciona livremente, né? Então, eu levanto algumas hipóteses. Talvez seja o medo de encarar o assunto, ou vergonha, de repente, de usar uma PrEP, porque de repente convive com família, de repente alguém da família pode encontrar a PrEP na gaveta, né? Isso é uma forma de exposição da própria sexualidade e tal. N hipóteses, né, que a gente pode levantar do porquê que essas pessoas não usam. Então, a primeira resposta seria com relação ao medo ou à vergonha, né? Tornar esse assunto bem difundido para que se torne comum, né? Assim como todo mundo sabe para que serve um anticoncepcional, por exemplo, né? E, em segundo lugar, parte do contexto sobre as dúvidas que ainda restam em cima dos métodos, né? Eu já vi gente fazendo confusão, por exemplo, usa camisinha, mas na hora de fazer sexo oral não usa. Para certas pessoas isso ainda não é muito óbvio, né? Que elas podem se infectar se elas só priorizarem uma forma de usar aquele método, né? Além disso, sobre, por exemplo, alguns caras que não gostam de usar camisinha porque acabam perdendo o prazer, né? E agora eu não estou me limitando só à população LGBT, que eu acredito que seja bem mais informada em parte, mas muitos caras acabam não usando outros métodos de proteção porque desconhecem, né? Muitas vezes. Então, eles acabam não usando a camisinha porque o prazer diminui, entre outras coisas assim, e relaxam ali na hora H, e tiram, e metem sem, né? Então, eu penso que tenho essas respostas em mente, né? Com relação ao que poderia melhorar na comunicação quando o assunto é saúde sexual. E uma coisa assim, uma coisa que a gente sempre escuta aqui no podcast é uma crítica que vem às vezes do pessoal de fora. Mas com a PrEP e as outras ISTs, além do HIV, né? E aí até eu li recentemente que agora na Europa já estão testando o tal da Doxipep, né? Então eu queria saber o que você acha tanto da questão assim, a PrEP liberou geral para, né? Que algumas pessoas têm essa crítica. E se existe uma previsão de digamos, uma PrEP para outras ISTs, se existe alguma possibilidade? Isso é uma visão que eu também acho que é moralista, assim, né? De querer que todo mundo transe do jeito que uma pessoa acha que tem que ser, né? Mas, de uma maneira geral, é aquilo que a gente estava falando sobre redução de danos, né? Se a pessoa sabe, ou eu sei como médica daquela pessoa,
que há uma exposição de risco, se eu posso prevenir contra o HIV, por que eu não vou prevenir contra o HIV? Né? As outras ISTs, a gente vai fazer testagem, e se tiver, né, alguma identificação, a gente vai tratar. Não é porque existe um risco para as outras ISTs que eu não possa prevenir o HIV. A outra coisa é que existem estudos que acompanharam algumas pessoas, e na maioria dos cenários não tem mudança no padrão de uso de preservativo entre as populações que começam a usar PrEP em relação a quando elas estavam antes de usar, né? Então, eu acho que isso já mostra que não tem por que a gente usar esse argumento, né? Em relação à profilaxia para outras, né? A doxipep, a doxiprep, a doxipep funciona assim, depois da exposição, usar a medicação, que pode ser a doxicilina, pode ser outras medicações. Isso é muito feito em violência sexual, isso já é feito. E a doxiprep seria usar a medicação de maneira preventiva, que nem quando a gente faz com a PrEP do HIV, né? Isso ainda está em estudo, porque a gente ainda não sabe o quanto que isso repercutiria em termos de resistência. Assim como eu disse, né, que existe essa preocupação na PrEP, que a pessoa tem que ser testada regularmente, né, para não induzir resistência caso haja infecção, isso tudo está sendo estudado também com a PrEP para outras ISTs, porque a doxicilina sendo um antibiótico, a gente sabe que ela induz resistência, ela previne, assim, né, ela trata algumas infecções sexualmente transmissíveis que a gente não quer perder essa medicação nesse cenário também. Então tá em testagem, assim, né? Tem que pensar em outra coisa também, que, por exemplo, sífilis, assim, se a gente tiver a infecção, existe um tratamento curativo, é diferente do HIV. Então, a gente pode fazer o que a gente chama de um tratamento preemptivo, né? Testagem frequente, testagem ao primeiro sintoma, assim, e tratamento precoce. Então, talvez não seja tão urgente uma PrEP para essas infecções. Mas existem cenários, né, que possa ser uma opção interessante de testagem mais difícil, cenários de infecções muito repetidas. Mas, enfim, eu estou esperando o resultado também desses estudos para ver como se repercute em resistência, para ver se esse é um passo que a gente vai dar ou não. É bem interessante, né? Estou ansiosa para ver. Vem cá, Vanessa, vamos falar sobre uma coisa que a gente deixou meio passar, assim, meio rapidinho, mas que eu falei. Você acha que a gente falou um pouquinho do moralismo, né, que às vezes atravessa aí o discurso da prevenção. Você acha que aquele método, pelo menos a forma como eu recebi a educação sexual na escola, tinha muito um discurso ali no meio de culpa, de pânico moral, assim, de medo. E eu queria que você falasse um pouco por que o medo e a culpa não são boas formas de estimular uma prevenção, né, às ISTs e ao HIV. Para começar, porque não funciona, né? A gente sabe que as pessoas, elas faz parte da nossa natureza ter desejo sexual, ter atividade sexual. E mesmo em cenários de bastante repressão, né, as coisas são escondidas, proibidas, mas acontecem. E aí acontece de uma maneira mais complexa, porque tem menos conversa aberta, franca sobre o assunto, sobre prevenção. E basicamente, quanto mais a gente esconde ou proíbe ou culpa, menos a gente vai falar também dessas estratégias de redução de danos, de prevenção, a gente não vai assumir, não, as pessoas estão fazendo sexo, o que a gente vai fazer com essa informação, né? Então, eu acho que não funciona a gente imaginar que as pessoas vão, né, ter sexo só depois do casamento para ter filho. Isso não acontece, né? A gente sabe disso. E outra, porque não é saudável, né? A gente tentar mentalmente a gente colocar essa relação de sexo com culpa, de sexo com sujo, né? Que é uma coisa que fez parte da educação de muitos nós, eu acredito, e ainda né? É cíclico, né? Às vezes isso vai ficando mais evidente, depois de um tempo fica mais tranquilo.
Mas não é saudável. O sexo faz parte da vida das pessoas, da vida saudável das pessoas, e não tem por que a gente associar isso com coisas ruins. Na minha opinião, a gente precisa pensar numa comunicação mais efetiva, né, sobre isso. De uma maneira geral, eu acho que agora, nesse momento, a gente está falhando no sentido de... Eu acho que a gente fala pouco sobre isso. Né? Nem sei como é que está nas escolas atualmente em relação ao que, de que maneira é falado, mas eu acho que pouco é falado. Né? Atualmente, tanto em campanhas de saúde pública, quanto de comunicação com as pessoas mais jovens também, eu vejo que é uma coisa que ficou um pouco meio em desuso, parece. Assim. Eu acho que a gente falou muito para nossa geração, até pelo advento da infecção pelo HIV, que era uma coisa nova, né, década de 80, assim, e atualmente eu acho que se fala menos. Verdade, concordo. Acho que se fala pouco, e quando se fala de uma forma um pouco enviesada, um pouco com julgamento moral, né? Vamos falar um pouquinho rapidamente, você já falou um pouquinho sobre por que o tratamento é uma forma de prevenção, né? Você falou sobre o que é o I igual a I, para explicar para o ouvinte que nunca ouviu falar disso, se isso é uma coisa provada e comprovada, que é uma pergunta que a gente recebe sempre aqui no podcast, nas redes sociais, né? Eu fiquei com um cara... Tem sempre essa pergunta. Eu fiquei com uma pessoa e aí ele me disse que vive com HIV e ele falou que ela é indetectável. Isso é verdade? Isso existe? Isso é comprovado? E a gente manda... Mas eu queria que você, que é uma médica, falasse, porque o pessoal acredita mais nos profissionais da saúde, às vezes. Às vezes. I igual a I quer dizer indetectável é igual a intransmissível. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que vivem com HIV e estão fazendo tratamento regular e estão indetectáveis, ou seja, tem tão pouco vírus que quando faz o exame não consegue detectar o vírus no exame de carga viral, tem tão pouco vírus que não aparece no exame, essas pessoas que estão indetectáveis há pelo menos 6 meses não transmitem o vírus por via sexual. Tudo isso a gente sabe a partir de estudos, então é comprovado sim. Tem vários estudos, começaram com 3 estudos iniciais, depois isso foi se repetindo. Estudos com números de participantes, né, com amostras muito grandes, de casais diferentes, ou seja, de casais que uma pessoa vive com HIV e a outra não, que foram acompanhadas durante muito tempo, com diferentes orientações sexuais, diferentes práticas sexuais, diferentes cargas virais. E entre aqueles que tinham carga viral indetectável, não houve transmissão, e isso a gente sabe que é comprovado porque foi um número muito grande, pessoas acompanhadas por muito tempo. E a gente sabe até um pouquinho além do indetectável, mas que a gente está agora, né? Recentemente saiu um estudo sobre o assunto, assim, e até quando, né? Carga viral baixa, transmite ou não? Então a gente sabe que é até um pouquinho mais, mas a gente não tem ainda esse ponto de corte de quantos vírus para cima que pode transmitir, quantos para baixo. Mas, de qualquer modo, quem está indetectável não transmite o vírus sexualmente. Então, a pessoa... Existem vários casais sorodiferentes e isso daí, cada casal tem essa opção, né? O importante é que seja uma decisão bem informada. Existem casais que optam pelo não uso do preservativo quando a pessoa que vive com HIV está indetectável. Aí tem pessoas que associam a PrEP para quem não vive com HIV, tem pessoas que não, tem pessoas que associam preservativo, tem pessoas que não, mas isso vai muito da escolha, né, das duas pessoas, ou mais, enfim, mas sabendo que quem é indetectável não transmite. E desde que continue mantendo, né, o uso da medicação corretamente. Uhum. Né, que continue aderindo ao remédio. Vamos falar aqui de uma situação hipotética, né? Se uma pessoa tem uma relação sexual com uma pessoa vivendo com HIV e essa pessoa, depois da relação sexual, avisa que vive com HIV, mas é indetectável. A gente tem esse caso frequentemente aqui nas redes. E o que eu costumo falar para as pessoas é que, primeiramente, que a prevenção é uma coisa compartilhada, né? Se a gente usa preservativo ou não nessa relação é uma coisa compartilhada.
E aí eu falo do igual aí, né, que é uma coisa comprovada, como você falou, e a pessoa às vezes me diz, mas eu não acredito, né? Aí o que eu falo é, então, você está no teu direito, mas a pessoa que vive com HIV também não é obrigada a falar do diagnóstico dela. Estou mais ou menos certo? Como que você vê? A questão que eu vejo, assim, quando isso acontece também, agora não tanto que eu não trabalho mais em local em centro de PEP, né? Mas eu já trabalhei muito com isso. E as pessoas vêm muito inseguras, muitas vezes. Primeiro que algumas pessoas não sabem, né, dessa questão de indetectável ser intransmissível, mas tem outro ponto, que às vezes as pessoas não confiam na informação. Será que a pessoa está realmente indetectável? Será que já faz o tempo certo? Será que ela não parou de tomar depois que fez o último exame? Então, às vezes, as pessoas têm essa dúvida. De maneira geral, quando existe dado confiável, né? Quando existe a informação de que a pessoa está tomando direitinho, que já faz pelo menos 6 meses que está indetectável, eu explico, né, esses resultados dos estudos para a pessoa, eu explico que não tem risco nenhum. Mas o que acontece muitas vezes é isso, mas eu não sei, ele só me falou que está indetectável, eu não sei desde quando, eu não sei quando que ele fez exame ou ela fez exame da última vez. Então, muitas vezes tem essa insegurança por não ter todos os dados, justamente porque isso vem de outra pessoa, às vezes não se sente confortável para perguntar. Então, quando há dúvida, né, sobre de fato a adesão da pessoa, da outra pessoa ao tratamento, o resultado de exame, a gente acaba oferecendo a PEP, se a pessoa está com, né, dúvidas, tem receio, gostaria de utilizar esse método, se não utilizou preservativo. Tem vezes que a pessoa até utilizou preservativo e aí bate um pânico, aí a gente fala, não, calma, não precisa. Mas se houve uma exposição sem preservativo e a pessoa não tem certeza da indetectabilidade alheia, tudo isso. Então, às vezes, a gente acaba oferecendo a possibilidade de PEP. Mas, quando a pessoa, né, sabe que o parceiro ou a parceira é indetectável há pelo menos 6 meses, está tomando remédio regularmente, aí não tem necessidade nenhuma, né? Mas é complexo por causa disso. Assim, muitas vezes tem problema no diálogo, né? As pessoas não têm todas as informações, aí depois ficam com receio de perguntar, porque é uma situação um pouco desconfortável. Mas basicamente a gente avalia caso a caso, se tem segurança na informação ou não. Entendi. Mesma coisa para PrEP, né? Em termos de ser uma prevenção compartilhada. Às vezes a pessoa está em um relacionamento soro diferente, o parceiro está indetectável, mas a pessoa quer assumir para si assim, a sua prevenção. Não, eu sei que está indetectável, mas eu não quero deixar nas mãos da outra pessoa tomar o remédio, lembrar de tomar o remédio, não quero ficar chata perguntando se tomou o remédio, lembrou de tomar o remédio. Então, às vezes, a pessoa opta, né, por tomar PrEP mesmo nesse contexto. Para compartilhar a responsabilidade também. Sim, né? sim. Entendi. Uhum. Legal. Olá, tudo bem, pessoal? Primeiramente, obrigado aí, Guto, pela oportunidade de falar, né, de expor um pouquinho da minha opinião. Respondendo a pergunta sobre o que deveria ser mais discutido nos meios de comunicação. Eu acho que a gente devia parar de discutir tanto as DSTs em si, porque já sabemos como elas funcionam, o que são, e falar mais sobre o que nos leva a ter tanto medo, o que nos leva a agir de forma irresponsável em relação ao tratamento, ao cuidado, enfim. O que nos leva a temer ser pessoas que têm doenças, né, que acabam lidando com doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que a pauta em questão é o medo. Por que temos esse medo e por que a gente ainda age pautado em cima dele, né? E acho que é mais um viés psicológico, talvez, do que apenas físico. Vamos falar de mais uma última coisa, que é uma coisa que talvez seja pouco falada, né? Você falou de duas coisas que são pouco faladas, que são formas de prevenção, que é o uso do gel, né? Uhum. Principalmente para a prática do sexo anal, mas, enfim, para qualquer tipo de sexo. E falou também da circuncisão, né? Isso. Mas a gente não falou da imunização, né? Que também é uma coisa que talvez não se fale tanto, mas que a gente tem disponível, né, no SUS e que é importante também. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as vacinas que nós podemos tomar para evitar outras
para evitar as ISTs. Tá. Uma das mais antigas que a gente tem é a vacinação contra a hepatite B. A hepatite B é uma infecção que ela pode ser transmitida por sangue, por outras maneiras, mas a principal forma de transmissão é sexual. Pode ser transmitida verticalmente, ou seja, de mãe para filho, pode ser transmitida por sangue, muitas vezes pouca quantidade de sangue, como um alicate de cutícula, por exemplo, uma escova de dente. Mas ela é uma das formas principais de transmissão é sexual, e ela é prevenível por vacina, uma vacina que está disponível para todo mundo no SUS, não tem nem restrição de faixa etária, nada disso, não tomou, só chegar no posto de saúde e fazer. Tem a vacina do HPV, que é uma vacina que previne a infecção pelo HPV, que é um vírus que pode causar tanto verrugas, lesões genitais, quanto alguns tipos de câncer genital, câncer de canal anal, câncer de boca, que são relacionados à transmissão sexual. Então, a vacina do HPV a gente tem disponível também. Existem outras que, assim, que pode ter transmissão sexual, mas não somente, como a hepatite A, por exemplo, que é uma infecção que ela é muito transmitida por água ou alimentos contaminados, mas pode ser transmitida de maneira sexual, principalmente se tiver prática de relação oral-anal. Essa é a maneira principal que ela é transmitida na relação sexual. Então E aí existem outras... Existe a vacina da Mpox, né, que é o novo nome da Monkeypox, que ficou esquisito em português, né? Mpox, mas que é uma vacina que advém, né? Provém da vacina da varíola, que é uma parente da Mpox, e que tem uma proteção cruzada contra esse vírus, né? Da Mpox, que também tem transmissão por contato próximo, que pode ser sexual ou não, mas que tem muita... epidemiologicamente tem bastante vínculo com relação sexual também. Deixa eu pensar se eu esqueci alguma. Outras vacinas que, por exemplo, contato próximo das pessoas pode ser transmitido de outras maneiras, mas contato próximo, beijo, essas coisas podem transmitir, como influenza, covid, meningite, né? São coisas que são transmitidas não só sexualmente, mas que pode haver transmissão durante o contato sexual também. Então, a gente tem bastante vacina. Para quem está ouvindo e não sabe, né, das suas vacinas, existem algumas vacinas que são disponíveis na rede pública para todo mundo. Aí pode ir no posto de saúde, pedir para atualizar a carteira vacinal. Existem vacinas que tem no SUS só para algumas indicações específicas. Então, por exemplo, vacinas para quem vive com HIV, vacinas para quem transplantou um órgão, vacinas para quem perdeu o baço. Então, são vacinações que não tem, infelizmente, para todo mundo. Elas são reservadas para algumas populações que teriam mais risco se tivessem contato com esses agentes. Então, geralmente, essas vacinas no SUS são feitas em centros de referência de imunobiológicos especiais. E existem vacinas que podem ser, tanto essas quanto outras que não tem no SUS, que podem ser feitas na rede privada também, né? Então, por exemplo, no SUS tem... HPV, né? Por exemplo, se tiver fora HPV para quem não está no protocolo, as meningocócicas que não para quem não é criança ou quem não vive com HIV, por exemplo, algumas hepatite A não é para todo mundo no SUS também, dá para fazer na rede privada. Então, o que eu sugiro? Se a pessoa, né, não sabe o que está acontecendo, vai no posto de saúde, atualiza, mas se tem condição de fazer algumas vacinas particulares, sugiro uma avaliação com o infectologista, que aí a gente vê tudo que já tem, o que não tem, que aí faz um completinho. Legal. Por isso que é importante, né? Uma coisa assim que eu sempre falo para o pessoal é ter um diálogo franco com o médico, né? Porque eu vejo muita gente, eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar. E eu falo, gente, mas ele é médico, ou é uma médica, ela tá ali para isso, você tem que falar. Aí vai num médico, não esquece de falar que vive com HIV. Aí depois fica preocupado se tem interação. As pessoas têm vergonha, ou sentem culpa, ou não sabem também, algumas coisas podem ser ditas, né? Às vezes a gente vê pessoas que, por exemplo, alguém que teve uma infecção por hepatite A e nem sabia que existia vacina, nunca pensou sobre o assunto, né? Ou então, esses dias eu fiz um vídeo para a rede social
falando sobre a interação do dolutegravir, que é um antirretroviral, com alguns antiácidos. E o que recebi de gente falando assim, nossa, eu não sabia, nossa, eu tomo, porque às vezes não percebe que é importante falar tudo de remédio que você toma para o médico, mesmo que seja um remédio que não precise de receita para comprar, um que você pega no balcão da farmácia, né? Então, isso é bem comum. E tem gente que tenta esconder as coisas, né? Esconder que teve uma falha na tomada do remédio, esconder que piorou a parte alimentar. E tem coisa que a gente descobre pelos exames. E é trabalhar contra o time, né? O médico e paciente são um time que querem a mesma coisa, que querem, né, melhor para a saúde, para o bem-estar, para a qualidade de vida do paciente. Então, a pessoa que mente para o médico ou que omite coisas do médico, na verdade, ela está se prejudicando, né? E você tem, por isso é importante você estar com uma pessoa, consultar com uma pessoa que você confia e sente-se à vontade para falar, né? Claro, não vou falar que você tem que absolutamente falar tudo com todas as pessoas, se você não se sente à vontade. Mas é importante ter um profissional de saúde com quem você se sinta à vontade para falar e perguntar as coisas, né? O ideal é a gente procurar esse profissional, né? Se a gente não está satisfeito com um, troca, pede para trocar, muda de unidade. Né? Se for isso no bem caso, importante. É bem importante para ter uma boa relação médico-paciente, assim, isso é importantíssimo para as duas partes da relação, né? Para o médico e para o paciente, que tem uma relação saudável, uma relação de confiança também. Eu tenho um médico há bastante tempo, assim, e no começo eu ficava espantado, porque ele me perguntava outras coisas além da minha vida mais física, digamos. Ele me perguntava como que estava a minha vida emocional, como que estava, se eu estava namorando. Depois que eu fui perceber que era para saber detalhes da minha vida sexual, por exemplo, para saber como é que estava a questão da testagem, como é que eu me comportava, enfim. E hoje em dia... A saúde é um conceito muito amplo, né? A saúde não é só a saúde física, é a saúde mental, a saúde emocional. Se a gente está inserido num ambiente que nos promove saúde também, ou que a gente está inserido em alguma situação de risco. Então, conhecer o paciente vai muito além de perguntar que sintomas você teve e tomou o remédio, né? E esse diálogo hoje, assim, eu tenho confiança nele, assim, ao ponto de perguntar sobre coisas bem íntimas, inclusive, e tal. Isso eu acho bem legal, assim. Eu acho que todo mundo tem que procurar esse tipo de diálogo franco, assim, com o médico. É isso. E é bem o que você disse. Não se sentiu à vontade com alguém por múltiplos motivos, né? Às vezes não bate, simplesmente não é que aconteceu alguma coisa errada, mas não se sentiu bem. É importante procurar um profissional com quem se sinta bem, né? Então, acho que a gente conversou sobre várias questões. Não sei se você acha que faltou alguma coisa. Se você quer falar alguma coisa também, assim. Eu acho que a gente falou de quase tudo. Assim, claro, existem coisas muito que são fora da nossa realidade aqui no Brasil, que a gente não tem aqui, que existem em outros lugares, mas acho que de uma maneira geral a gente falou de tudo, assim. O que eu acho que é importante falar nesse final é reiterar o que a gente já falou no começo, que existem múltiplos métodos e é importante conhecer um pouquinho sobre o assunto para pensar no melhor para si e saber que também pode mudar, né? Hoje pode ser melhor para mim um preservativo, mas daqui a pouco pode ser PrEP, então que existem essas possibilidades. Sim. Eu vou fazer uma última pergunta, que uma coisa que a gente vê muito aqui no pessoal que ouve o podcast é a questão do preconceito, né, com relação a ser LGBT, LGBTQIA+. Que algumas dessas pessoas, assim, elas não se sentem à vontade de ir ao médico porque já foram discriminadas, ou porque, às vezes, por exemplo, no caso das mulheres trans, não tiveram um nome social respeitado. O que você, enquanto profissional da saúde, diria assim para essas pessoas, assim? O que seria? Primeiro que é bastante triste que isso ainda aconteça, e a gente sabe que acontece, né? Não vou ser hipócrita de falar que todo mundo vai ser muito bem acolhido nas suas identidades, nas suas orientações sexuais. Isso, a gente sabe que os profissionais de saúde são pessoas muitas vezes têm seus preconceitos, só que a gente não deve assumir isso como algo natural, né? Porque no exercício da sua profissão, a pessoa tem que
atuar de maneira a acolher o paciente que procura, acolher os usuários do serviço de saúde, sem julgamento e de maneira que todos se sintam confortáveis e saibam que possam procurar aquele serviço. Porque senão, o que acontece é que as pessoas se afastam do serviço de saúde, né? De maneira geral, o que eu queria falar para as pessoas que perceberem algum tipo de preconceito, que não se sentirem bem no serviço de saúde, é primeiro que você pode denunciar isso, né? Não é um comportamento que é para ser aceito. E o outro é para não desistir de procurar ajuda, né? Isso que a gente estava falando, procurar profissionais que sejam empáticos e que ajam de maneira ética, né? Tanto no serviço público quanto no serviço privado, onde for o contexto que você estiver consultando, é importante saber que todo mundo, a saúde é um direito universal, que ele é garantido a todas as pessoas, independente de por qual motivo está procurando, independente de quem você é, de quais são suas condições socioeconômicas, de qual é a sua raça, de qual é o seu gênero, de qual é a sua orientação sexual, se você é cisgênero, se você é transgênero, a saúde é um direito de todo mundo e não tem que ser questionado, né, isso como de uma maneira que faça a pessoa se sentir mal, se sentir desconfortável no serviço de saúde. É muito triste, a gente ouve histórias, né, de vários pacientes que contam histórias de discriminação, de que se sentiram mal, às vezes de coisas mais abertas, né, que foram abertamente, sofreram um preconceito bastante explícito, e outras que não, que são coisas menores, é sutil, mas que a pessoa percebe, fica com aquela pulga, né? Será que é isso mesmo? Será que eu entendi certo? Então, a gente tem um longo caminho pela frente, eu acho, né? Como sociedade. Mas, assim como em qualquer instância a gente não pode admitir isso, menos ainda no serviço de saúde, né? Que as pessoas precisam se sentir acolhidas, que elas precisam receber o melhor tratamento possível por causa delas. E isso não vai acontecer se houver esse tipo de preconceito, de discriminação. De uma maneira geral, acho que o que eu quero falar é assim, aconteceu alguma coisa, não fica quieto. Eu sei que deve ser cansativo demais, né, ter que, de novo, vou ter que pensar nisso, mas não, a gente não pode aceitar essa situação. E saiba que existem, acho eu, imagino eu, muito mais profissionais de saúde que estão dispostos e que têm uma cabeça muito mais aberta e muito mais que entende a sua responsabilidade enquanto profissional de saúde para atender, né? E Legal. também, se as pessoas não se sentirem à vontade, por exemplo, consultando com um homem, pode procurar uma mulher. Se não se sentiu à vontade com uma pessoa branca, pode procurar uma pessoa preta. Eu sei que para pessoas trans, existe muito menos médicas trans, mas já existe, né? Então, às vezes, se você não se identificou com uma pessoa e quiser procurar, não é problema também, existe essa possibilidade. Sim, legal. Então, gente, é isso aí. Nada de deixar a saúde para um segundo momento. Vamos cuidar da saúde. E se acontecer alguma situação de discriminação, a gente denuncia e procura um profissional que seja ético, né? Eu sempre falo, tem muito mais profissionais éticos e responsáveis por aí do que pessoas com posturas preconceituosas e equivocadas. É isso. Eu sei que, né, que pode não parecer, mas é isso. A gente vê muita gente disposta a fazer o melhor trabalho possível, né? Então isso é muito bacana. Então tá, Vanessa, eu queria te agradecer, foi muito bom. Espero que o pessoal que agradeço. Tenha gostado. Obrigada, Guto. Também espero. Fiquei muito feliz. A gente está sempre falando desses assuntos porque se fala muito pouco, né? Então a gente tem que falar, repetir várias vezes. Às vezes eu fico pensando, né? Eu falo sobre HIV, outras ISTs, prevenção, tratamento, falo em rede social, e às vezes eu penso, mas isso todo mundo já sabe. Não, sempre eu consigo atingir alguma pessoa que não sabia, algum público novo. A gente fica numa bolha, né? A gente acha que os estudos, as falas vão se repetindo, mas não, na verdade não, ainda é o contrário. Essa informação tem que chegar ainda para muito mais gente. Sim. Nossa, inclusive, assim, nessa temporada, a gente está fazendo, em cada tema, a gente está fazendo duas ou às vezes uma pergunta para o público. Então, a gente pega esses grupos do WhatsApp e fala, pessoal, o que vocês acham sobre isso?
E o que tem de pessoas que vêm fazer perguntas no final, porque, o que vocês usam como prevenção? Aí eles falam, e aí vem ali, eles mandam o áudio, e aí depois um monte de pergunta. É incrível, assim. Um monte de pergunta. E às vezes vem aquelas informações todas bagunçadas, PEP misturado com PrEP, com outras coisas. Então, enfim, a gente tem que falar mesmo, porque tem muita informação hoje, né? E às vezes a informação chega um pouco estranha do outro lado. Assim, truncada. Porque assim, né, na internet tem tudo, mas não necessariamente a informação chegou da maneira correta, né? Tem tudo de bom e tudo de ruim também, né? Isso. Então, por isso que a gente está tentando falar de uma forma correta, com pessoas sérias e de uma forma aberta também, sem tabus. Então, gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada, Guto, pelo convite novamente. Um beijo para todo mundo que ouviu a gente. Vanessa, só antes de você ir, você quer passar as suas redes sociais? Passo, sim, com certeza. Eu tenho Instagram e TikTok, são Doutora Vanessa Strelow, se escreve assim, STRELOW. E eu tenho um canal no YouTube que chama Transmitindo Informação com Doutora Vanessa Strelow. Tem site também com o meu nome, que lá tem as informações sobre atendimento, sobre consultório também. Acho que é isso. Tá bom. Então, depois você me passa que a gente coloca na descrição do episódio. Perfeito. Obrigada, Guto. Um beijo, então. Tchau. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. No Viveração Podcast, discutimos saúde, sexualidade e cidadania, com foco em homens gays e outros homens que fazem sexo com homens. Nosso objetivo é promover informações corretas e baseadas na ciência, incentivando o autocuidado e elevando a autoestima das pessoas vivendo com HIV, AIDS e da comunidade LGBTQIA+. Agradecemos a todos os ouvintes por se juntarem a nós nessa jornada de inclusão e respeito. Conecte-se conosco em nossas redes sociais para falar com a equipe, tirar dúvidas e fazer sugestões, e construir com a gente um mundo mais igualitário e saudável. O Viveração Podcast é um projeto do Coletivo Viveração, em parceria com a RNP+ Curitiba e com o apoio do Fundo Positivo. Temos também uma campanha de financiamento coletivo para o Viveração Podcast. Precisamos do apoio de vocês para impulsionar nossas redes sociais e levar informações de qualidade para mais pessoas. Contribua no Apoia-se, apoia.c/viveração, sem tio e sem cedilha, ou por meio da chave Pix, viveraçãopodcast@gmail.com, também sem cedilha e sem tio. Juntos faremos a diferença. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Equipe de produção: Augusto Mena Barreto, jornalista, historiador, coordenador de projeto, apresentador do podcast e ativista. Breno Gonçalves, graduando em Ciências Biológicas e pesquisador em HIV/AIDS e direitos LGBTQIA+. Guilherme Mendes Muniz, especialista em edição de áudio e responsável pela produção técnica. Matheus Freitas, estudante de letras e locutor das vinhetas de abertura e encerramento. Breno Otávio Camargo, designer e fotógrafo.